nós vamos ler João capítulo 4, verso 28. João capítulo 4 é um versículo muito famoso, a gente já pregou muitas vezes aqui, falar a respeito da mulher samaritana. Como vocês já conhecem bem a história, nós já pregamos muito isso, nós vamos passar adiante, né? 28 diz assim, ó. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, assim: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até aonde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. E ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma comida para ele? E aí Jesus respondeu: a minha comida, né, que Jesus, é fazer oh glória. Amém, amados? Então, dando uma recapitulada, nós sabemos que Jesus estava indo para Jerusalém, e para estar em Jerusalém, o caminho de Jerusalém precisava passar por Samaria, onde muitos, judeus preferiam cortar o caminho, dar uma volta grandiosa para não passar por Samaria, porque era um povo que tinha suas desavenças. Mas Jesus insistiu em ir para aquele lugar porque ele tinha um encontro com uma mulher samaritana. E todos conhecem a história, para quem não conhece, né? Jesus ele queria estar sozinho com aquela mulher para falar a respeito das coisas do reino. Então, a ordem para os discípulos de Jesus foi: vamos comprar algo para nós comermos. Quer dizer o quê? Eles estavam viajando, caminhando, estavam com fome, porque crente sente fome demais, né? Crente come demais, né, irmão? Quem come demais, né, irmão? É bom demais, né? Vai ter que orar ainda para poder comer e não engordar. Aí, nossa, aí é difícil. Enfim, Jesus precisava estar sozinho e mandou eles comprar comida. Então a história você conhece. Jesus falou com a mulher samaritana. E nós vemos um ponto muito interessante que eu quero que você guarde. Depois que a mulher viu quem era Cristo, Jesus ter se revelado como Messias ali para uma mulher, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro e foi correndo. Isso é muito importante, eu quero tirar isso. Ela foi para aquele poço com um objetivo: buscar água, né? Todos sabem, a história diz que ela foi ao meio-dia, o lugar que não tem ninguém, então ela foi lá com o objetivo, buscar água. Mas o que ela descobriu em Cristo foi tão maravilhoso que ela até esqueceu o que ela estava fazendo. Porque se ela tivesse focado no que ela queria fazer, ela ia ter pegado o cântaro, enchido de água e ido embora com a água e com a mensagem. Mas a mensagem para ela, reveladora de Cristo, foi tão poderosa que ela não quis mais nem saber o que estava fazendo. Focou somente uma coisa: propagar que aquele homem era o Cristo. Grava isso, amém? Amém. E aí nós vimos que após ela fazer isso, os discípulos chegaram, e viram ele conversando com uma mulher. Ali já era algo escandaloso, porque o homem não podia conversar com uma mulher sozinho. Eu disse a outra vez na organização, que até com a sua própria esposa é difícil as pessoas se expor dessa forma, sozinho, com uma mulher. Então imagina com uma outra mulher, e principalmente, samaritana. Então eles se admiraram, e eles vieram trazer o quê? O que Jesus pediu? Comida. A mente deles o mestre está com fome, vamos correndo aí comprar para chegar até ele. E aí quando eles oferecem comida para Jesus, ele usa o momento para nos ilustrar algo a respeito das coisas almáticas, físicas e espirituais. Para quem não sabe, no livro de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, você sabe que livro que é, né? Tessalonicenses. Amém? Estou falando devagar, né? Mais ou menos, né? Segundo Tessalonicenses, no último verso, Paulo fala assim: procure apresentar-vos a Deus, corpo, alma e espírito irrepreensível. Então, nós somos um ser, temos 3 corpos: corpo almático, corpo físico e corpo espiritual. E aí Jesus ele nos ensinava sobre o nosso corpo espiritual ali. Ele usa o físico para nos ilustrar hoje primordial para mim e para a sua vida. Então eles estão querendo ali trazer para Jesus o alimento, e ele fala: meu alimento não é este. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Por que Jesus fala acerca de alimento? Porque ele está falando acerca de satisfação.
que você está com fome? Quando você come, o que acontece? Você fica satisfeito. Alguns irmãos crentes é igual eu, né? Você comeu muito para ficar satisfeito. Mas você quer comer alguma coisa ali, a fome vem, aperta, você precisa ingerir um alimento. E é importante falar isso, sabe por quê? Porque existia uma divergência muito grande entre judeu e samaritano. E a Bíblia diz que Jesus mandou eles comprar próximo ali do samaritano. Então eles estavam indo comprar um pão de um povo samaritano, que para eles era um pão impuro. Não era lúcido o homem samaritano conversar, ou pior, se alimentar do que eles produziam. Mas esse ambiente nos mostra que tamanha era a fome daqueles homens, a ponto de eles nem questionar Cristo, mas Jesus, esse pão aqui é impuro para nós. A fome era tanta que eles precisavam se alimentar. E assim é comigo com você. Quem gosta de comer miojo? Levanta a mão. Aí eu vou perguntar, por quê? Porque é rápido ou porque é gostoso? Quem gosta de miojo? Rapaz, quem não gosta, mas come? A estatística está batendo. Ei, presbítero, a estatística está... Então, eu sou desses caras. Para mim, miojo é horrível. Não sei como posso ser gostoso. Mas é tão rápido, né? Tá com fome, precisa, joga uns pão puma assim no molho. Tem o miojo do Jacan, que fala que é gostoso, né? Assim, tá? Mas assim, boa parte dos consumidores é por quê? Porque é rápido e sacia essa fome. E assim, às vezes, é na nossa vida, né? A gente tá com fome, até você pensar em cozinhar arroz, feijão, fazer um monte de coisa, você opta pela coisa mais fácil. Só que quase sempre a coisa mais fácil não é a mais saudável. É ou não é? E hoje é saudável? Você já fez a pesquisa já? Não é, né? Pizza. Tem que estar agora. Fala de comida que vai dar fome. São coisas rápidas, né? Apesar que hoje pedir uma pizza tá demorando, Paulo. Tá complicado, hein, mano? Vou falar com o Digão lá. Chega virado. Digão, tá demorando, Digão, as pizzas, hein? Era uma solução rápida. Que não te exige esforço, só paga e chega. Hoje o delivery tá campeão aí, por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais sem tempo. E, consequentemente, mais sem tempo, estão se associando com uma coisa mais rápida. E aí a coisa mais rápida não é eita agora. Mas tem que ser assim, irmãos, alegre, contente, né? Fervoroso, é criança. Então, assim, a gente tenta sempre pegar a coisa mais rápida porque é propício ali pro nosso tempo, né? Nós não temos tempo. Só que nem sempre é o mais saudável. E essa é uma coisa que é importante para nós, amados. Porque o corpo espiritual funciona da mesma forma. É igualzinho. Por isso que Jesus ele fala: a minha comida não é essa, e sim fazer a vontade de Deus. O que ele está dizendo? Que nós também temos uma fome espiritual. Além da nossa fome física, existe uma fome almática e uma fome espiritual. Aonde é a fome almática? Quando nós falamos de almas, diz respeito às suas emoções. Então você tem necessidades emocionais que você quer supri-las. Só que a diferença é que quando você sacia a sua alma, você não consegue saciar o seu espírito. A Bíblia diz que existe uma constante guerra entre a alma. Vamos ler isso aí. Gálatas 5, capítulo 17. Quando Paulo está falando a respeito dos frutos da alma e do espírito, ele fala assim: pois a carne deseja o que é. O que isso significa? Tem dois corpos ali desejando algo diferente do outro. O espírito, o que é contra a carne. Então, um quer o que o outro não quer e o outro quer o que o outro não quer. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, Paulo nos ensina que, sim, existe uma fome além da nossa fome física. E quando nós falamos de fome espiritual e fome almática, está dizendo o quê? Carne e espírito. A carne quer fazer uma vontade, o espírito quer fazer outra. Quem alimenta esses dois? Nós. Não é o diabo. O diabo está alimentando minha carne. Não, ele oferece, irmão. É igual o delivery. Tá lá, você abre o aplicativo, está todos os alimentos lá. Todo mundo sabe que no iFood também tem comida saudável. Quem já viu? Não tem as marmitinhas saudáveis lá? Tem. Qual você escolhe? Sushi, é claro, é lá, lógico, né? Oxi. Amém, né? Com certeza, isso com o tempo vai fazer mal ou bem para o seu físico. Mas nós também temos que se atentar para aquilo que nós alimentamos
nosso corpo espiritual. Então os banquetes sempre vão estar à disposição. Tudo que nós fazemos para alimentar a carne é pecado. Porque os banquetes que para alimentar a sua carne, quem traz é Satanás. Porém, Deus está o tempo todo de oferecer também banquetes para alimentar o seu espírito. Então, qual é o resultado de quando nós... Por exemplo, eu sou gordinho. Por que eu sou gordinho? Eu nasci assim? Não. Foi o resultado da minha alimentação, certo? É claro que existem outras coisas que envolvem isso, mas hoje, né, eu perdi ultimamente aí 8 quilos simplesmente com uma alimentação adequada. Então, eu sei o que eu cheguei hoje e por qual razão eu cheguei hoje. Se alimentar o seu físico errado te traz problemas, que não é só engordar, mas também outras doenças, como colesterol, diabetes, entre outras, que era o meu caso, eu tive que fazer uma dieta ali restritiva porque eu estava com problema de vista e achei que era óculos. E aí eu fiz o óculos e não melhorou. E aí eu fui no médico, era isso, diabetes. E eu não tenho ninguém da minha família que tenha diabetes, e o resultado era por quê? Porque eu estava comendo demais coisas que trazem colesterol, né? Açúcar, carboidrato. Na rua era só coxinha. Coxinha é bom, né? Coxinha, mas me fez mal. Então eu estava num nível assim alarmante, onde eu tive que mudar a minha alimentação e graças a Deus eu estou bem melhor. Então, o nosso espírito é a mesma coisa. Da mesma forma que uma pessoa ela fica doente fisicamente por causa da má alimentação, uma pessoa também é possível ficar doente espiritualmente. E quais são os resultados de uma pessoa doente espiritualmente? Ela se esfria, ela é dodói, ela não consegue entender as coisas do reino espiritual, porque a carne está sempre sendo alimentada. Queria que você abrisse Amós, capítulo 8, verso 11. Hoje é um sermão temático, tá, Matos? A gente vai explorar um pouco a Bíblia. Isso aqui é muito interessante, porque o livro de Amós é uma vez para você ler, é pequeno, quando você puder tempo, você lê. E ele fala assim: está chegando os dias de cada soberano, Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Quem quer fome aí? Glória! Só que olha o que aconteceu aqui: enviarei fome. Então Deus ele envia fome a nós. Amém? Não fome de comida, mais um versículo nos mostrando que existe uma fome além da física. Nem sede de água, mas de... Olha que importante. Deus está falando que naqueles tempos ele ia enviar uma fome das palavras dele. Só que se você continuar o texto, isso aqui foi a ira de Deus, tá? Ele enviou fome, eles quiseram ouvir, mas não tinha de onde ouvir. Passa o próximo para vocês verem. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Então Deus pôs uma fome para eles desejar a palavra, mas eles não encontraram. Essa é a diferença de hoje e você que nós encontramos. Nós temos aonde encontrar. Aqui é como se Deus tirasse o banquete que ele estava oferecendo àquele povo, como forma de ira, porque eles desprezaram o alimento dos céus. Então hoje eu e você temos que ter essa noção. O quanto será que eu estou tendo fome de Deus? Já se perguntou isso essa semana? Qual o meu nível de fome pelo Senhor, pela palavra? Por ter um momento com Ele. Se você não está tendo isso, existem alguns motivos. Obrigado, Deus. Que eu quero que você identifique. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se não existe fome de Deus sobre você, tem alguma coisa errada, meu irmão. A gente tem que resolver isso. Porque o futuro é morte do seu corpo espiritual e vida para a sua carne. Vamos entender o porquê que nós temos a ausência da fome de Deus. Então, Gálatas 5. O que diz em Provérbios que eu abri sexta-feira no culto? Provérbios 27, 7. Que para o saciado ele despreza o mel, mas o que tem fome até o amargo ele aceita. Então, o que é isso? É o que uma pessoa está sempre insaciável. Então, ela aceita qualquer tipo de alimento. Que você seja assim, mas não que aceitar qualquer alimento, mas sempre insaciado por mais de Deus. Mas quando nós temos um nível onde nós estamos saciados, por exemplo, você vem para um culto e você não consegue ter fome por Deus, é porque você se alimentou por alguma coisa antes, que não é Deus, que é carne. Isso te faz travar a sua fome por Deus. Então quando nós estamos num culto, por exemplo, como esse simples, nós estamos aqui adorando, você vê que tem pessoas que estão se entregando ao máximo, por quê? Porque tem um desejo pela presença de Deus, pela palavra. Quando libera uma palavra do altar, que seja a mínima possível. Como a Amanda liberou aquele meio do louvor. A pessoa já se agarra aquela palavra.
Irmão, tem uma época que eu estava tão sede por Deus que às vezes Deus ia dar uma profecia de uma outra pessoa e eu recebia. Eu estou te vendo mostrando o seu serviço lá e tal. Eu nem trabalhava, eu falei, amém, Deus, achei para mim, porque não sei, né? Pode ser que. Rouba mesmo, irmão, tô nem aí, irmão. É sede por Deus. Aleluia. Isso é mérito meu? Não. Quando a gente olha uma pessoa que as pessoas usam muito como exemplo. O Kelvin, esse varão é doido, esse varão tem sede. É o mérito dele? Não é o mérito dele. É que a diferença de eu para ele é que nos momentos que ele tem vago, ele se alimenta das coisas do Espírito. Então não adianta, irmãos, a gente querer chegar aqui com sede de Deus no culto se a nossa semana inteira foi se alimentando por coisas que roubam a nossa espiritualidade. E hoje nós temos um tempo muito propício para isso. Por quê? Por causa desse bendito celular. A nossa maior parte do tempo é olhando para essa tela. É ou não é? Eu duvido que tenha alguém aqui que não passa pelo menos uma hora olhando para o celular. Ah, não fica assim. Não adianta não, que eu sei que fica. Às vezes trabalhando, né? Mas ele distrai a gente demais, gente. E tem uma coisa chamada de algoritmo. Se você pegar aqui no meu celular, Instagram, TikTok, seja o que for, já falei pro cara uma vez. Essas redes sociais são uma bênção, meu irmão. Uma bênção. Eu até coloquei para mandar ontem ou anteontem, né, um testemunho, porque eu postei um texto cristão e um dos meus amigos, eu não usava mais Facebook, eu fui e postei lá também. Um dos meus amigos do passado, que ele conhece, que eu nunca achei que aquele cara fosse falar alguma coisa de Deus ou elogiar alguma coisa de Deus. É um ateu assim, explícito, amigo meu antigo. Fiz um texto sobre Jesus, sobre religião, e ele pegou e colocou assim, nossa, que texto bom. Meu, pra mim ali foi um gás assim tremendo, porque eu sei que é um cara que não conhece Deus, rejeita Deus. Foi um dos caras que me zoou quando eu comecei a caminhar com Jesus Cristo. Mas hoje, através da internet, chegou um texto para ele que eu vi que plantou uma semente. Então, ela é uma opção muito boa para nós propagarmos o Evangelho. Por isso que eu amo o Ministério de Mídias dessa igreja. Eles fazem um trabalho que ninguém vê, é oculto. Não está no altar, na visibilidade de todos, mas é um produto que é feito para o reino, que espalha a mensagem de Cristo. Só que, da mesma forma que eu posso me alimentar de Jesus, eu posso me alimentar de coisas carnais. Então, se você pegar o meu celular aqui agora, pegar algum tipo de rede social, Instagram, TikTok, como eles trabalham com o algoritmo, eles querem te oferecer um produto. Só que eles vão oferecer aquilo que você gosta, então conforme você vai vendo, o tempo que você passa uma imagem, um vídeo, eles vão te oferecer um produto. Então, se você pegar no TikTok, por exemplo, só tem um exermínio, pregação. Às vezes aparece uma coisa ou outra, porque eles querem te impulsionar uma coisa, mas eu evito olhar coisas carnais porque eu sei que isso me rouba. Então, às vezes, você ora de manhã, lê a palavra, mas a tarde inteira é vendo vídeo. Esse dia eu peguei um celular de um amigo, não é da igreja, tá para não expor. Vou falar amigo porque é uma pessoa próxima a mim, mas não é da igreja, mas diz cristão. Eu entrei no olho, pedi para ele poder ver o negócio do celular dele lá na hora. Nós estávamos não viajando, estávamos passeando. Não vou falar porque é uma pessoa muito próxima a mim, mas não é da igreja. E entrei no TikTok e só mulher pelada. Dancinha. Por que está assim? Porque ele está olhando. Então nós perdemos muitas vezes algo espiritual porque nós somos roubados em pequenas coisas. A sua mente está o tempo todo, seus olhos ali. A Bíblia diz que Jó fez um pacto de olhos com Deus para não olhar aquilo que é insano. Depois você lembra de Jó, a pastora pegou esse dito aqui lá, tem uma parte que ele faz um pacto com Deus para santificar os seus olhos, para não olhar para nada que possa causar treva no seu físico, porque a Bíblia diz que a tentação vem quando nós estamos sendo atraídos. Livro de Tiago, se não me engano, presbítero. Tiago, como é que fala isso, né? Nós somos tentados quando atraídos. Então, um exemplo, o que atrai um homem, gente? Seja sincero, uma mulher bonita, é ou não é? Uma mulher bonita atrai os olhos de um homem, então ele vai ser atraído. Quando existe pecado? Quando eu dou luz ao pecado. Quando eu não olho, mas eu desejo. Isso é pecado. Então, às vezes, o seu olho vai porque é te atraído por causa da sua carnalidade. Mas o pecado está quando os meus olhos não só observou, mas sim analisou e desejou. Então, o prato de Satanás é que você usufrua desse prato. Então, Jó, por saber que ele era assim, ele fez um pacto para ele não enxergar nada.
Nada que vier aos olhos deles podia ser uma questão de trazer, consumir aquilo que é pecado. Então, o Tiago fala, o pecado ele é consumido quando se dá a luz do pecado. Porém, a Bíblia diz, mesmo versículo, que diante da oportunidade de pecar, Deus sempre nos dá quem sabe, escape. Então, a Bíblia diz que nossos olhos é atraído por algo, mas diante do ato de pecar ou não, Deus sempre nos dará sabe o que é esse escape? É aquele ser que quando você crê em Jesus, vem dentro de nós, habita, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Toda vez que você tem a oportunidade de pecar, às vezes você consegue pecado, o Espírito Santo nos constrange a ponto de falar, isso não é bom para você. Então tem coisas muitas vezes que você nem sabe se é pecado ou não biblicamente, mas dentro de nós temos uma consciência. Porque o Espírito Santo está aqui o tempo todo, nos direcionando para o que é bom para o nosso espírito. Então esse é o primeiro ponto. Você precisa, meu irmão, se a sua vida espiritual hoje está quase morrendo, mas está doente, você sente isso. Eu já não adoro como eu adorava, eu já não sinto a presença de Deus como eu sentia. Eu já não tenho mais prazer em ir para a igreja, eu não tenho mais prazer em orar, eu não tenho mais prazer em estar no culto, eu não vejo a hora de dar meio-dia para poder dar o amém, para ir para minha casa. Às vezes acontece com você, meu irmão. E nós temos que entender o porquê isso está acontecendo. É porque tem um longo tempo já que você, nas oportunidades de alimentar o seu espírito, você está alimentando a sua carne. Então, nesse ambiente, você vai ter que lutar contra as vontades da sua carne. Então, não adianta eu falar para você que vai ter uma marcha aqui, que a partir de agora, depois desse culto, você vai ter vontade de orar. Não, agora o pastor orou por mim, né, pastor? Estou cheio da unção, agora vai ser fácil orar. Mentira! Da mesma forma que é mais fácil pedir um refúgio do que cozinhar uma comida saudável, é mais fácil você pegar o seu celular, chegar em casa, ficar o tempo todo dentro da sono, vendo o vídeo, do que você pegar o celular, encostar, durar o seu joelho e orar 5 minutos. Vai exigir de você um esforço, mas a minha oração é para que caia isso no seu entendimento. Você precisa analisar as suas ações para ver se a sua alma está sendo mais alimentada ou se é o seu espírito. Quem tem vontade de ouvir Deus assim, uma voz audível? Assim, nossa, Deus falou comigo que eu... Quem tem? Será que... Pô, seria interessante, né? De repente, não, igual Samuel. Aquela voz de se olhar assim. Mas não tem como a gente ouvir se a nossa carne estiver falando mais alto. Porque Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir. Olha que importante. Ele está o tempo. Aí a gente conversa, né, mano? Fala que Deus é tagarela. É verdade, Deus está o tempo todo falando. É nós que não ouvimos. Nosso ouvido está o tempo todo coisas carnais. Então, isso aqui é para constranger você? Jamais, irmãos. É para você entender que nível você está. Qual é o nível espiritual hoje? Ou realmente, faz um tempo que eu não sei o que é sentar, ler a palavra e chorar enquanto eu leio. Sabia que as lágrimas é um termômetro do nosso vida espiritual? Sabia disso? É sério, gente. Porque eu não era chorão, velho. Eu não chorei nem Deus meu avô, mano. Quando conheci Jesus, entendeu? Aí agora que eu estou aqui na frente de Deus, eu lembro quem eu era. Não tem como você não se emocionar, velho. Eu lembro quem eu era, onde era para eu estar. Ontem, eu fui com a minha esposa e minha filha para São Paulo. Já fui muitas vezes com a Agnes no Braz, quando eu era pequenininha, porque eu colocava ela naquele negocinho assim, né? Mas hoje foi a primeira vez que eu fui com ela um pouco maiorzinha já, então eu tinha um receio, ela chorava, ela não queria andar, ela pedia as coisas, então não foi tão fácil. Mas foi uma bênção. E o que mais eu me emocionei foi quando eu passei pela Estação República. Quem conhece a Estação República? Ali é o lugar dos jovens, o jovem radical, né? Então assim, eu ia todo sábado para a República, ali do rock, e tudo quanto é lugar lá, pegava meu skate, ia, sem rumo, às vezes sem dinheiro, só para dar passagem, encontrava amigos, bebia, e fazia um monte de coisa, depois vinha, e aí eu falei, nossa Deus, hoje eu estou aqui com a minha família. Aleluia! Glória a Deus. Nossa, eu achava que minha vida era boa naquela época. E eu tenho amigos que naquela época falaram, você está tomando o pior caminho, você está sendo preso, esse é o caminho da liberdade. E hoje eles conseguem olhar para mim e reconhecer. Teve um que veio aqui um dia na igreja, olhou para mim e falou assim, ó, se eu tivesse tomado a decisão junto com vocês, eu estaria melhor hoje.
Então, se você acha que ser feliz nessa vida, você fazer o que você quiser, é que você nunca experimentou construir uma família. Se Deus nos proporcionou viver algo bom, porque a Bíblia diz que não tem aflição, né? Mas se existe algo bom aqui nessa terra para se viver, meu irmão, é o homem e a mulher construir uma família. Porque nós pegamos aqui, né, pastora? Deus inaugurou o Éden como uma família, não como a igreja. Apesar da igreja ser uma extensão dessa família, porque vocês são nossa família. Mas quando nós falamos de casamento, filhos, isso é o melhor que o homem pode ver na terra. Né? Depois nós vamos ter a graça de estar com Jesus no céu, gloriosamente. Mas nessa terra, a melhor coisa que você pode usufruir é construir uma família. E construir uma família é a vontade de Deus. Então a nossa felicidade, porque satisfação significa felicidade, felicidade não é você sorrir. Porque a gente consegue sorrir triste, não é? Quem já sorriu triste? Você está sorrindo aqui, mas por dentro a sua alma está rasgada. Então, não se diz alegria, mas satisfação. Dicionário lá, felicidade, dicionário. Alegre, o que for. Satisfação. Então, a nossa felicidade está em saber ser satisfeito. E a maior satisfação está em fazer a vontade de Deus. Então, quando nós procuramos satisfazer outras coisas, nós nunca vamos estar saciados. Eu conheço pessoas que queriam um bom emprego e conseguiu. Depois de conseguir um bom emprego, já não está mais aceitando o salário. Aí queria um celular da moda. iPhone 15, aí comprou. Aí já não é o melhor. Aí se queria um carro, comprou, já não é um carro. Sempre está numa linha de insatisfação, porque realmente isso não vai conseguir te satisfazer. Mas eu conheço pessoas que não têm nem carro, mas têm Deus. Vem para a igreja de a pé, na chuva. Aqui nessa igreja, sabia, amados? Tem pessoas que vêm de a pé, mesmo com chuva, e chega sorrindo no culto. Você não tem noção de como isso quebra a nossa alma, né, pastores? E é muito mais feliz, muito mais satisfeito. Sabe por quê? Porque entende que está fazendo a vontade de Deus. Então esse é o primeiro ponto, né? Analise sua vida, vê aonde você está alimentando, se é mais a alma ou se é mais o espírito. Tudo que nós fazemos que é contra a palavra é alma. Então não estou falando para vocês trancar no quarto e não falar mais com os irmãos. Tem crente que é assim, né, mano? Pô, pode ficar 50 dias no monte, falar com ninguém, aí volta, já tive irmão, né? Porque a comunhão com os irmãos também é ser cheio do Espírito Santo, sabia? Quando Paulo fala, é cheio do Espírito, como? Contando salmos junto com os irmãos, dando graça uns pelos outros. Então, o ponto de ser cheio pelo Espírito Santo não é nem sozinho. É como os irmãos. Paulo falou, eu oro para que vocês, junto com todos os santos, experimentem a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Então, quando eu vou falar para você, vai alimentar o seu espírito, não é você se isolar e ser um crentão que fica no quarto de Deus orando. Isso é muito bom também, é necessário. Mas, quando eu falo a respeito da sua alma, é quando você se alimenta daquilo que não é bíblico. O que Paulo falou? Tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável, nisso penseis. Então ele está dando a dica para nós, né? Pedro já falou nesse versículo. Então quando eu estou com amigos, mas falando de coisas boas, falando do que Deus fez, falando do que Deus vai fazer, isso aumenta o nosso espírito. A gente sai dessa conversa muito melhor. Só que a gente se junta para falar o quê? Dos irmãos. Fala mal dos irmãos, fala mal de quem? Está alimentando quem, meu irmão? A carne. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado, porque sabe qual vai ser o resultado disso? Frieza espiritual. Depois da frieza espiritual, a frieza espiritual é como quando nós estamos com o nosso físico com a imunidade baixa. Quando você não se vê direito, a sua imunidade baixa, o que acontece? Você pode ser pegado qualquer vírus ali fraquinho e te fazer ficar gripado, por exemplo. Então, a frieza espiritual é como se nós estivéssemos vulnerável às trevas. E vulnerável às trevas, a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, verso 10, que existem armas espirituais, e Paulo cita uma, que a fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno, meu irmão. Dardos inflamados do maligno. Então, quando nós estamos frios, quer dizer o quê? Que a fé já não é a mesma. E fé é vulnerável, eu estou propício a ser atacado por Satanás por dardos inflamados do maligno. Então, a consequência de uma pessoa fria é uma pessoa, depois, doente espiritual. Vocês entendem? Da mesma forma no físico, se eu não me alimento bem, a minha imunidade é baixa. Eu fico vulnerável, fico doente. Nosso espírito é a mesma coisa.
eu não me alimento no Espírito, a minha fé abaixa, eu fico vulnerável aos ataques de Satanás. E aí é onde nós entramos na questão de doença espiritual. Existem pessoas que às vezes chegam à igreja ou chegam nesse estágio onde elas estão doentes espiritualmente, precisando do médico dos médicos. Quem crê? Aleluia! Esse ponto é onde a pessoa já não consegue mais se curar sozinha. Onde ela precisa de alguém cheio de Espírito Santo. Tem alguém cheio de Espírito Santo? Glória a Deus! Que vai lá, pega essa pessoa, vamos pro médico. Sabe aquele filho que está doente? Ele não consegue ir sozinho pro médico, a mãe tem que pegar, levar no médico, e lá no médico ele tem que colocar suas dores no médico, porque o médico não tem bola de cristal, né? O médico não fica com uma bola de cristal lá, a pessoa chega com dor, e ele vai lá e fala, você não é isso. Apesar que hoje está assim a medicina, né? Você está lá e já biose. Está assim, né? Sentou, você vai falar que está doendo a cabeça, lá e você caiu de cabeça no chão, virose, toma soro. Tá assim, né? Mas não é para ser assim, né? A mesma coisa é a nossa vida com Deus. Você tem que se autoanalisar, meu irmão, hoje. Se a sua vida está nesse nível de doença espiritual, onde você já vê que o seu problema já está extenso, nesse momento você precisa de alguém, precisa de um médico. E você estando nesse ambiente, você precisa dar nome às suas dores. Entender aonde começou essa enfermidade. Qual foi o início? Por que é assim? Muitas vezes se trata das nossas feridas na alma, nossas frustrações. Às vezes você está aqui na igreja, como nessa igreja hoje, como muitas vezes acontece isso, pessoas que vêm de outros ministérios, e lá no outro ministério você foi ferido. Só que você não foi tratado. E aí de repente você vai vir aqui, você nesse lugar de Deus, esse lugar é uma bênção, e de repente você vai começar a ver cenas que se parecem com as cenas passadas. Isso vai te trazer dor, vai te trazer vulnerabilidade, e Satanás vai conseguir fazer com que você pare. Para quem não sabe, hoje a minha esposa, pastora, foi raptada com 5 anos por um pastor e foi abusada por ele. Então imagina como foi difícil para minha esposa voltar a confiar em homens de Deus. E nesse meio tempo eu encontrei homens que não eram de Deus também. Foi difícil para mim. Mas para a honra e glória de Jesus, eu conheço um ministério hoje, que eu estou aqui há 10 anos, que é formado por homens e mulheres de Deus. Que me ajudaram. E quando eu sentei numa mesa para precisar expor o que elas precisavam ser curadas, eles tiveram a sabedoria de instruir-nos para nós crescermos ser curados. Graças a Deus aqui nesse altar não tem nenhum adulto igual pra gente. Ninguém adultera aqui, ninguém. Para a honra e glória de Jesus, esse lugar aqui é formado por homens e mulheres de Deus. E talvez nem sempre vai solucionar suas dúvidas, todas elas. Mas Deus nos separou para ser santo como Ele é santo. Amém? Então, se autoanalisa. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu quero fazer uma oração para vocês. Aleluia!